Show de bola. Vamos lá, então? Galera, então vamos lá. Hoje, o objetivo é a gente fazer aqui um treinamento de lead lovers. Para que vocês fiquem craques na ferramenta e consigam fazer tudo aí, lançamento, disparar e-mail, disparar e-mail de conteúdo. Tá. Vou até compartilhar minha tela aqui agora, acho que fica mais fácil. Dizer na prática, né? Tá todo mundo vendo minha tela aí? Tô vendo. Show de bola. Então, assim que vocês logar no Lead Lovers, deve estar vendo essa tela aí. Tá? O que é o Lead Lovers primeiro? Deixa eu até apagar aqui. Sempre tem um Google Drive assim, né? Ai, meu Deus. Abriu um outro negócio, meu Deus. O Lead Lover, pessoal, ele é uma ferramenta de automação do marketing. Marketing digital, né? Exato. Na prática, a gente utiliza ele mais como uma ferramenta de e-mail marketing. Por que eu digo mais como isso? Porque o Lead Lover ele tem outras funcionalidades. Então, por exemplo, ele tem ferramenta para criação de página, ele tem ferramenta para WhatsApp, tem ferramenta para Instagram, ferramenta para Telegram, então tem uma ferramenta um bocado de coisa. Na prática, a gente utiliza mais ele como meio marketing, entendeu? Porque as outras coisas a gente entende que tem soluções melhores, entendeu? Tá, outra coisa importante também, Lucas, Lead Lovers é o melhor ou é o mais barato? O que é? Assim, ele é uma ferramenta de bom custo-benefício, tá? Mas também não é a mais barata. Tem ferramentas que são mais baratas que ela. Só que, porém, as mais baratas, eu acho elas bem, muito ruins. Muito ruins. Então, assim, o Lead Lovers é aquela que atende bem e tem um custo bacana. Beleza? Beleza. Então, acho que vocês já devem ter pegado o que é o Lead Lovers. Tá, o Lead Lovers, pessoal, então esse aqui é a tela inicial dele, tá? O dashboard. Então, isso aqui é porque essa conta que eu estou mostrando aqui é uma conta nova. Essa conta aqui só tem um disparo. Disparei para era uma lista de clientes, semente, né? Lá da Bruna. Então só tem um disparo, mas se tivesse mais disparos, ele ia mostrar um gráficozinho aqui, ó. Onde aqui é o tempo. E aqui, se eu não me engano, é os envios. É isso mesmo. Os envios. Envio, abertura, clique. Show. Tá, agora eu vou descer aqui, ó, que essa aqui é a parte mais importante, ó. Então tem esse menuzinho aqui da esquerda, tá? Aí tem aqui, ó, dashboards, máquinas, meus leads, campanhas, produtos e pipeline. Aí, inclusive, uma funcionalidade que tem aqui, ó, que pouca gente utiliza, mas que dá para usar, tá? O Lead Lovers também dá para ser uma área de membros, tá? Área de membros. Então, por exemplo, antigamente, pô, sei lá, 4 anos atrás, porque parece que era muito tempo, né? Mas assim, algum tempo atrás, há 4 anos atrás, não tinha o Hotmart Club que tem hoje. O cara compra no Hotmart, já tem a ferramenta integrada, o cara compra e já acessa o produto na hora. Não tinha isso. A gente tinha que usar uma área de membros externa. Então, por exemplo, eu já utilizei muitas vezes o Lead Lovers. Então, eu vim aqui, criava um produto, que era a área de membros, subia aqui embedava os vídeos, tal, criava toda a estruturazinha, depois integrava lá com o Hotmart, que o cara comprava, ele recebia o acesso aqui da área de membros do Lead Lovers. Então, é a funcionalidade dele. E tem também o pipeline, que é outra coisa ainda que ajuda, por exemplo, na hora de fazer venda, tal. É uma outra coisa. Então, não se preocupe com isso agora. O que a gente vai mais utilizar, o que vocês vão mais utilizar é isso aqui, ó, máquinas. Então, isso aqui você tem que tatuar no braço. É o que a gente mais utiliza. Tá, então, o Lead Lovers, pessoal, ele funciona como um sistema de máquinas e funil. Então, isso aqui tem que tatuar. É muito importante. Já funciona com máquinas e funil. Por exemplo, eu sei que vocês já utilizaram o RD Station, né? O RD Station, ele não usa nem máquinas, funil, ele tem uma coisa parecida, né?
Então, por exemplo, lá no RD Station, por exemplo, a gente tem muito segmentações, né? Uhum. A gente tem tags, já aplica muita tag e segmentação. Então, por exemplo, se a gente quer mandar um e-mail só para os alunos, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá procurar a tag dos alunos, certo? Ou qual foi a conversão do aluno, geralmente vai ser a tag. Por exemplo, eu quando fazer o list boss, usando o RD Station, eu uso uma tag. Então eu boto uma tag lá, o cara comprou, ele recebe uma tag. Cliente, turma 1, curso X. Aí depois, se eu quero mandar um e-mail só para os alunos, eu pego todo mundo que tem aquela tag e crio uma segmentação. Assim que funciona o RD Station, por exemplo. Tomar água aqui, com a boca meio seca. Rapaz, barulho, mas vocês estão derrubando as coisas aí. Tá vivo, amor? Você tá bem? Tu tá bem. Tô bem, só foi aqui o negocinho do teclado aqui do hack. Nossa, parecia que você tinha caído da cadeira. Show. Mas vamos lá. Tá, e no Lead Lovers, como é que funcionaria isso? Já que aqui a gente não trabalha com tag nem com segmentação, então a gente utiliza máquina e funil. Então a máquina é o seguinte, é meio que a unidade macro aqui do Lead Lovers. Então, se eu quero disparar uma campanha, eu tenho que criar uma máquina. Eu tenho. Não tem jeito de disparar aqui uma campanha sem criar uma máquina. Vou até criar uma aqui para vocês verem como é que cria. Clique em nova máquina. Ele pergunta qual que é o tipo dessa máquina, se é e-mail, SMS, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram. Então, que eu te falei, tem várias opções. Tá? Vou selecionar aqui e-mail. Vou pegar aqui uma máquina em branco. Né? Ele já tem alguns templates também de máquina. Vou dar aqui o nome para a máquina. Vou chamar aqui de teste machine. Aí eu vou selecionar qual que é a conta de e-mail padrão dessa máquina. Certo? Tá, seleciona esse aqui, ó. Oi. Tarará. Vou criar. Então, beleza, criei minha máquina. Então, é dentro da máquina onde a gente cria as campanhas. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou lançar. É muito importante entender isso. Deixa eu até criar aqui. Ó. Então, a máquina... Opa, aqui. Então, tudo começa na máquina, tá? Então, dentro da máquina, eu vou ter ali os meus leads. Ou seja, eu tenho os leads da máquina. Eu tenho páginas. Eu posso criar páginas dessa máquina. Eu tenho ainda os formulários de captura dessa máquina. E tenho as sequências, os funis. Os funis dessa máquina. Legal? Então, por exemplo, vai acontecer um lançamento, certo? Vai acontecer um lançamento. O que eu faço? Eu crio uma máquina desse lançamento. Entendeu? Vou chegar aqui e vou criar uma máquina. Máquina, lançamento, sei lá, janeiro. Lançamento, janeiro, turma 3. Eu vou criar essa máquina, eu vou criar todos os meus, todas as minhas funcionalidades eu crio dentro dessa máquina. Então, por exemplo, vamos lá. Lançamento, a primeira coisa que a gente faz é uma página de captura, certo? Sim. Por exemplo, hoje a gente utiliza muito click pages, certo? Para criar página de conversão. Então, o que eu vou fazer então, hein? Eu vou criar uma página de conversão no click pages e em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou criar um formulário dessa máquina. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar esse formulário aqui e eu vou integrar lá no meu click pages, lá na minha página de conversão criando click pages. Aí quando o cara converter lá, o que vai acontecer? Ele vai cair na base de leads dessa máquina.
Sacou? Uhum. Aí quando ele cai nessa base de leads aqui, o que vai acontecer? Ele vai cair dentro de um funil. Por exemplo, no funil que manda o e-mail de confirmação. Certo? Por exemplo. Por exemplo, não. Na verdade, é o que realmente acontece na prática. Então, a gente faz o formulário, integra o ClickPages, o cara converteu no ClickPages, converteu usando desse formulário embedado lá, vai cair na minha base de leads, vai cair dentro do funil, e nesse funil, por exemplo, se é um lançamento, tem que ser o e-mail de confirmação. Certo? Lucas, e quando chegar o dia do lançamento, que eu tenho que mandar um e-mail para a base inteira, eu mando um funil? Posso mandar um funil, mas eu posso mandar também um broadcast. Broadcast. O que é um broadcast? É o e-mail que você manda para toda a base da sua máquina. Detalhe, não é toda a base do seu lead lovers. Isso é muito importante a gente ter essa distinção, tá? Aqui no lead lovers eu posso ter várias máquinas, ó, que nem eu entrei aqui, ó. Se eu voltar aqui, Aí, no caso, Oi. Lucas, o ideal seria fazer uma máquina para cada campanha ou uma máquina para cada cliente? Não, beleza, ótima pergunta. Então, cada cliente, geralmente, ele tem a própria conta de lead lovers. Uhum. Inclusive, se vocês olharem aí, se vocês logaram, provavelmente vocês vieram vir aqui, ó. Aqui no seu nomezinho, certo? Vai aparecer aqui seu nome, seu e-mail e conectado com cliente tal. Se você clicar em trocar perfil, vai aparecer todas as contas de lead love que você tem acesso. Ah, tá. Igual Entendeu? o meu chefe. Então, se você clicar em outra aqui, ó, vou clicar aqui nessa daqui da Marina. Então, com um perfil só, você tem acesso a várias contas. Claro. Então, por exemplo, essa conta da Marina aqui, já é uma conta que a gente já está utilizando, né, já faz uns 6 meses, né? Vai completar uns 6 meses que a gente utiliza ela. Então, pensando que já tem um monte de máquina. Um monte de máquina. Então, tem uma máquina de alunos, tem uma máquina que a gente entrega um presente, máquina do efeito W, máquina da lista de espera. Aí tem uma máquina que eu concentrei a lista geral. Então, todo mundo que não é cliente, eu concentrei dentro de uma máquina. Aí tem a máquina de alunos da turma 2. E por que é importante ter essa organização? Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero disparar um e-mail só para os alunos da turma 2. Então, eu vou disparar um broadcast nessa máquina aqui. Entendi. Entendeu? Aí, se eu disparar um broadcast aqui, vai todo mundo... Lucas, e por que máquina... Por que broadcast e não funil? Então, por exemplo, eu vou entrar nessa máquina bem aqui, ó. Clicar aqui nela, lista geral. Então, isso aqui, pessoal, é real, tá? Então, isso aqui é uma máquina que eu utilizei para um lançamento. Eu utilizei aqui no lançamento MNF, provavelmente é Minissérie Indústria e Fertilidade, outubro de 2019. Isso mesmo. Então, real aqui, tá? E é a máquina que a gente utilizou realmente para executar um lançamento. Então, perceba o seguinte, ó. Eu tenho aqui um monte de funil. Um monte de funil. Então, tem um funil aqui da lista VIP, funil do efeito W, funil de quem gerou boleto, funil de quem abandonou o carrinho, funil da lista de espera, funil de quem tentou comprar, funil de quem fez single opt-in, funil de quem fez double opt-in. Então, pô, imagina se eu quisesse mandar e-mail para todo mundo. Eu tenho que criar aqui um e-mail em cada funil. Isso seria horrível. Ao invés disso, eu quiser mandar e-mail para todo mundo, vir aqui em broadcast, ó. E pronto, aqui eu mando um e-mail para todo mundo. Até abrir aqui, ó, envios. Então, ó, o último envio, ó. Enviei para os 10.546 leads que a gente tem nessa máquina aqui. E aqui a gente tem até umas métricas, ó. Então tem a abertura de 3%. Lucão, uma dúvida. Esses leads aí, ele tipo soma tudo pela conta ou ele soma em cada máquina? Cada máquina.
Cada máquina. Exatamente. Então, esse broadcast aqui, ele manda para todo mundo dessa máquina. Dessa máquina. É. Tá, então se, por exemplo, se eu quisesse mandar um e-mail para todos, assim, todos mesmo, como que faz? Como que faria? Aí você teria que mandar um broadcast em cada máquina. Cada máquina é diferente, né? Exatamente. Não tem uma forma assim que pega todas as máquinas e manda para todo mundo. Não tem como. Eu A falei, não ser que você tenha a máquina é a uma máquina unidade. só, né? Então, Só se aí tivesse uma vem, máquina com todo mundo, né? aí vem a organização. Por isso que eu falo, a organização é super importante. Se o cara se não for organizado aqui nessa questão das máquinas, fica horrível. Sim. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, ó. Primeiro, por que eu divido em várias máquinas? Porque isso ajuda a gente a se separar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma máquina para o lançamento. Então, nessa máquina de lançamento, a gente tem basicamente duas coisas. A gente tem a confirmação, ou seja, o cara se cadastra para o lançamento, certo? Recebe de confirmação. Então, aqui eu tenho single opt-in e double opt-in. Beleza? Só que, vamos lá, durante o lançamento, a gente tem outras coisas importantes que a gente precisa separar, né? Então, a gente tem, por exemplo, a lista VIP, certo? Uhum. Então, para isso, eu já criei uma máquina separada. Então, ó, tem aqui, ó, T2, MNF, lista VIP. Então, já criei uma máquina separada. Então, a galera que fosse cadastrando para a lista VIP vai cair nessa máquina aqui. Aí, no dia que eu for abrir o carrinho, abrir as vendas, eu vou mandar o e-mail aqui da lista VIP com broadcast nessa máquina. Pô, Lucas, mas vamos lá. A partir daí, se eu quiser mandar para todo mundo, vou ter que mandar em duas máquinas separadas? Teoricamente, sim. Mas como eu sou um cara organizado, o que eu faço? Beleza. Lista VIP é uma coisa que acontece pontualmente, certo? Ou acontece no primeiro dia e lá e acontece a lista VIP e depois acaba a lista VIP. Né? A lista VIP não continua até o final do lançamento. Ela acontece só no dia 1. Então no dia 1 acontece isso mesmo. Eu mando um broadcast aqui, depois eu mando um broadcast aqui. Beleza. A partir do dia 2, o que eu faço? Eu vim aqui na máquina da lista VIP e uso um gatilho. Deixa eu abrir aqui, ó. Então tá aqui, ó, o meu funil, certo? Então aqui só tem aqui um funil. E aqui tem um gatilho. Um gatilho de leads no fim do funil. Então o que esse gatilho faz? Ao chegar no fim do funil, move o lead para outra máquina. Então o que eu estou fazendo aqui na prática? Então eu estou colocando aqui uma automação, certo? Que move automaticamente os leads dessa máquina para outra máquina, para aquela minha máquina geral. Por que eu faço isso? Porque depois que aconteceu o evento da abertura de carrinho no dia 1, onde eu tenho que separar, então no dia 1 eu tenho que separar, mas a partir do dia 2, eu não tenho que separar mais. Eu quero que todo mundo esteja junto. Entendeu? Então eu adicionei aqui um gatilho, onde ele automaticamente move os leads lá para a minha máquina geral. Aí ele vai mover todos nesse caso aí, né? Nesse caso aqui, ele moveu todo mundo para essa máquina aqui. Porque assim, quando é que o lead chega no final do funil? Quando ele abre o e-mail? Quando ele interage com o e-mail? Ótima pergunta também. Deixa eu voltar aqui. Ó. Deixa eu ver aqui uma outra máquina. Então, é até bacana explicar isso também. O que é o funil? O funil nada mais é, pessoal. Deixa eu pegar aqui um bem bacana. Isso aqui tá legal. Então, o funil... deixa eu botar aqui. Então, o que é um funil do Lead Lovers? Ele nada mais é do que uma sequência de e-mails. É isso. Então, um funil é uma sequência de e-mails. Então, por exemplo, eu criei aqui um funil. Ó. Então, tem esse funil aqui, MNF confirmados, certo? Esse aqui é um funil. Legal? Uhum. Então, esse funil aqui tem... O que é essa caixinha aqui? O que é esse quadradinho aqui? Esse quadradinho aqui é um e-mail. Isso aqui é um e-mail. Se eu clicar aqui, ó, vou até abrir aqui para vocês verem. É um e-mail. Então, eu edito aqui meu e-mail e tal. Então, o funil, o cara, ele entra no funil, ele começa a receber essa sequência de e-mails.
e recebe essa sequência de e-mails na periodicidade que eu configurar. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, esse e-mail aqui, ele é enviado assim que o lead entra no funil. Então, o cara caiu no funil, ele já recebe esse e-mail. Aí depois que ele receber esse e-mail, ele vai para o passo 2, que é esse aqui. Aí esse passo 2, que acontece? Enviar um dia depois do anterior. Tá aqui, ó. Enviar um dia depois do anterior. Então o cara caiu nesse funil, ele recebe esse e-mail aqui imediatamente. E esse e-mail aqui ele só recebe depois de um dia. Entendeu? Entendi. Então chegar no fim do funil é depois que o cara passar por todos os passos que eu defini. Ah, tá. Então o cara passou por esse e-mail, passou por esse e-mail e não tem mais nenhum passo aqui na frente, ele chega no fim do funil. Então realmente é um funil de verdade, tá? Eles usaram essa analogia do funil e realmente faz sentido. É uma sequenciazinha que você vai passando até chegar no final. Chegou no final, ele está aqui. Está aqui, não acontece nada com ele. Eu posso, por exemplo, adicionar mais um passo. Aí se eu adicionar mais um passo, todo mundo que está no fundo de funil vai passar por esse novo passo. Entendeu? Entendi. Ou então eu posso adicionar um gatilho. O gatilho é justamente aquilo que eu mostrei. Eu posso botar um gatilho, por exemplo, que manda esse cara ou para outro funil ou para outra máquina. Entendi. Então pensa no lead loves como um monte de esteira. Eu acho que essa analogia é boa, um monte de esteira. Então tem as esteiras e tal. E assim, pensa que eu tenho várias esteiras paralelas, né? Então tem uma esteira aqui, aí tem outra aqui paralela. Eu posso, por exemplo, o cara que chegou aqui, eu poderia, em tese, automaticamente mandar dele daqui para cá. Uhum. Poderia. Bastaria eu botar aqui um gatilho, aqui no final. Então o lead loves ele é isso mesmo, um monte de esteira. Um monte de esteirinha, entendeu? Por isso que eu acho que máquina não é bom, né? Por isso que é uma máquina. Então, é algo realmente. E cada funil desse é criado a partir de um e-mail de uma ação, por exemplo. O primeiro lá é todo mundo se inscreveu na página da minissérie. O segundo é todo mundo se inscreveu na lista de espera. E eles vão sendo criados automaticamente? Não. Nada que é automático. Aqui você cria. Aqui tudo, assim, quando a gente cria uma máquina, eu criei uma máquina lá, é uma página em branco, tá? Em branco, tem nada. Eu defino o que vai acontecer. Então, por exemplo, Quem interagir com aquela página vai para aquele funil específico, digamos assim. cara, ó, eu achei essa pergunta é muito boa. Para isso, vamos criar aqui um de exemplo. Acho que na hora que a gente vê um exemplo, tudo fica mais fácil. Então, eu vou voltar para aquela máquina que eu tava, que é uma máquina nova. Eu tô indo para uma máquina nova que é mais fácil, tá? A gente vê as coisas na máquina nova. Porque aqui tá, já tem muita coisa, fica muito poluído. Aí vocês vão ficar, poxa, isso aqui. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu queria aqui uma máquina do zero, né? Test machine. Vou entrar nela. Inclusive, pessoal, eu vou até mandar o nome dessa máquina aqui, ó. Só para vocês terem ideia do que eu tô fazendo. Configurações gerais. E vou botar o nome da máquina de lançamento teste. Lançamento teste. Faz sentido? Uhum. Vamos supor que isso aqui é um lançamento. Agora eu vou vir aqui para a sequência de e-mails. Então vamos lá. Criar uma máquina, o primeiro passo é funil. Você tem que pensar o que vai acontecer com quem entrar nessa máquina. Então tá aqui, tá carregando. Acho que deu uma travada aqui agora. Ou é minha internet, não sei. Ah, mas o vídeo tá legal. O vídeo tá bacana? Uhum. Tá. Então a internet tá bom. Pô, então foi o meu O site tá carregando. acho que meu travou mesmo aqui meu editor. Assim mesmo, galera. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu abrir aqui de novo. Resolveu travar agora.
Ah, agora foi. Uma travada momentânea. Vou aproveitar para tomar água aqui. Tá, então vamos lá. Esse aqui é um lançamento teste, uma máquina que eu criei do zero. Lucas, tem um funil inicial aqui. Vou até excluir isso aqui, ó. Excluir funil. Dá aqui um warning, né? Ah, não pode ser revertido, tenho certeza. Tenho certeza. Vou tentar excluindo aqui a minha máquina. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Beleza, excluí a máquina. Tá, então vamos criar do zero, ó. Então eu vou criar aqui um funil. Então esse aqui vai ser um funil de confirmação single opt-in. Certo? Então vamos lá, pessoal. Então, se eu vou ter um lançamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é confirmar o pessoal que entra para o lançamento, certo? O cara se cadastra para uma página, eu quero que ele confirme o e-mail dele. Faz sentido? Uhum. Então eu criei aqui um funil, dei aqui o nome que eu quis. Então agora eu vou adicionar um e-mail. Vou clicar aqui em adicionar e-mail. Então como é que é esse e-mail? É aquele e-mail de confirmação. Olá, José. Então aqui tem a inserir tags. Ó. Se eu tiver pegado o nome dele, eu posso utilizar o nome dele. Olá, nome. Tudo bem? Parabéns por se cadastrar na semana do sucesso. Clique no link abaixo para confirmar o seu e-mail. Tem aqui um linkzão. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Então, claro, ficou bem mais ou menos meu e-mail, né? Mais ou menos, ficou bem ruim mesmo, né? Mas assim, seria um e-mail mais ou menos assim, certo? Clicar aqui em avançar. Aí eu tenho aqui o assunto do e-mail. Confirme o seu e-mail. Tem aqui qual que é o endereço de e-mail que eu vou utilizar, certo? Uhum. E tem aqui também, pessoal, você clicar aqui tem configurações, tem datas. Aqui eu configuro em quanto tempo ele recebe o e-mail. Se eu não colocar aqui valor nenhum, ele recebe imediatamente. Ou seja, caiu no funil, já recebe. Ah, não, Lucas, eu quero que ele demore um pouquinho, eu quero que ele receba depois de 1 minuto. Eu defino aqui 1 minuto, horas, dias. É que eu defino. Inclusive, posso botar para dia da semana. Ah, não, quero que no sábado e domingo ninguém recebe e-mail meu. Eu venho aqui e configuro. Tiro o sábado e domingo. Então eu vou definir esse tipo de coisa aqui. Certo? E é isso. Se eu deixar aqui desativado, que é importante, se eu deixar aqui desativado, o cara vai entrar no meu funil e não vai receber esse e-mail. Ele vai ficar travado no passo 1. Entendeu? Se eu deixar ativado, ele vai receber o meu e-mail e vai para o passo 2. Certo? Certo. Então pronto, criei meu funil. Inclusive, vamos supor que eu queira outro aqui, ó, outro e-mail. Vamos supor que eu queira enviar para o cara um e-mail 2 dias depois do primeiro e-mail, certo? Onde eu reforço que ele tem que confirmar o e-mail dele. Uhum. Ó, olá, José. Verifiquei aqui. Que você ainda não confirmou o seu e-mail. Clique no link abaixo para confirmar o seu e-mail. Claro, numa cópia tem que dar uma justificativa, tem que dar um porquê, tem que ser mais persuasivo, né? Aqui é só um exemplo. Certo? Grande abraço e beleza.
Você ainda não confirmou o seu e-mail, amigo. Olha com o mesmo e-mail e... Como eu falei, quero que ele mande 2 dias depois do primeiro e-mail, certo? Bota aqui, 2 dias. Salvo. Você vai colocar uma condição? Se ele não clicar no link? Tá. Tem como fazer isso, mas não aqui. Ah, tá. Tá? Então, beleza. Ó, se a gente olhar aqui, ó, o cara entrou no funil. Ele vai receber esse e-mail aqui, confirme seu e-mail. Ele vai receber 1 minuto depois de entrar no funil, certo? E aí ele vai para o passo 2, certo? Uhum. No passo 2, ele vai receber esse e-mail 2 dias depois do primeiro e-mail, certo? E pronto. Aí o cara passou do passo 2, vai vir pro fundo de funil. Até agora, tá todo mundo comigo? Vocês estão sacando aqui bem? Sim. Show. A Fabi levantou um ponto importante. Lucas, vamos lá. Eu só quero que receber esse e-mail aqui quem não clicou. Quem clicou, eu quero que não receba esse e-mail. Uhum. O que eu faço? Tem como colocar alguma condição para o cara não receber esse e-mail aqui? Não tem como colocar essa condição. Ah, mas pode colocar Ah, não tem como, né? Não tem como. Então, o cara que tá nesse funil aqui, recebeu o e-mail 1 e foi pro passo 2, ele vai receber o passo 2. De novo, é esteira. Esteira vai até o final. Então, como é que eu faço pro cara clicar, não receber esse e-mail aqui? O que vocês acham? É aquele gatilho? Vamos lá. Então, se eu quero que ele não receba esse e-mail aqui, eu tenho que tirar ele do funil. Tirar. Ah, tá. Entendeu? Por quê? Porque se ele ficar nesse funil, ele vai receber esse e-mail aqui. Com certeza. Mas aí tem que tirar ele manualmente? Tá, vou te mostrar como é que tira. Não é manualmente, é automático. Não, imagina, você abre no dia seguinte, tem 30 mil pessoas, não tem como. Não, mas essa pergunta do Gleiser é pertinente. Beleza. E que bom que ele perguntou isso, porque isso é um problema, né? Pô, como assim? Né? Trabalhei que vai dar isso? Então, a ferramenta, tem sempre que a ferramenta é para ajudar a gente. Então, uma chave de fenda, é mais fácil tirar um parafuso usando uma chave de fenda do que usando uma faca. Certo? Uhum. Mesma coisa. Então, aqui é mais fácil utilizar uma ferramenta de automação para fazer isso do que se fosse fazendo manualmente. E, sei lá, acho que tem gente que faz manualmente, né? Não é alguma coisa. Mas vamos lá. Como é que a gente resolve isso? Com um segundo funil. Então, eu vou vir aqui, vou criar aqui um segundo funil. O segundo funil vai ser aqueles que estão confirmados, certo? Double opt-in. Faz sentido? Bom, então eu tenho um funil de single opt-in, pessoas que não confirmaram ainda. Vou criar um segundo funil de double opt-in, aquelas que já confirmaram. Então, criei aqui. Já vou criar aqui um e-mail de, sei lá, parabenizando. Parabéns por confirmar seu e-mail, José. E posso dar um presente para ele, né? Vou te presentear com a gravação de uma aula. Aqui, posso dar um presente para o cara, por exemplo. Posso fazer uma pesquisa, posso fazer um monte de coisa. Mas aqui é um e-mail onde eu parabenizo pelo cara ter confirmado o e-mail dele. Vou para avançar. Aqui os parabéns. Pessoal, só lembrando que copy aqui, velho. Isso aqui não é uma aula de copy. Então, copy aqui tá triste. Tudo bem. Aqui na data, eu não vou colocar nenhum intervalo, ou seja, o cara entrou no funil, vai receber esse e-mail imediatamente. Certo? Uhum. Pronto, vou salvar. Então vamos lá, agora a gente tem 2 funis, né? Funil de single, o cara entrou aqui, recebe esse e-mail 1 minuto depois de 2 dias, recebe esse. E tem que o funil de double opt-in. Eu quero que quem clicar nesse e-mail seja retirado desse funil aqui e caia nesse funil aqui de baixo. Certo? Certo. Então eu vou utilizar aqui um gatilho no e-mail. Não vai ser um gatilho de funil, vai ser um gatilho de e-mail. Então aqui nesse quadradinho, ó, tem aqui, ó,
tem aqui um símbolozinho, É uma bandeirinha. é uma bifurcação, na verdade. Ah, é. Uma bifurcação, que faz sentido. A gente vai tirar o cara de uma rota e vai colocar ele em outra rota. Eu vou clicar aqui nesse símbolozinho de bifurcação. Gatilho de e-mail. Eu tenho dois gatilhos aqui. Gatilho de abertura, se o cara abriu o e-mail, ativa o gatilho. Ou o cara clicou no e-mail, ativa o gatilho. Nesse caso aqui, a gente vai querer um gatilho de clique. Se o cara clicou no e-mail, ativa o gatilho. Eu tenho várias ações. Eu posso manter ele no funil, não fazer nada, é o gatilho atual. Eu posso adicionar ele em outra máquina, certo? Posso mover ele, ou posso remover ele da máquina. Qual a diferença aqui? Se eu adicionar ele em outra máquina, ele continua nesse funil e também é adicionado em outra máquina, ou seja, ele é duplicado. Ele fica em duas máquinas ao mesmo tempo. Nessa e outra, certo? Ah, tá. É como se fosse adicionar copia e esse mover recorta, né? Seria tipo isso. Assim, Perfeito, exatamente isso. Então aqui eu copio e aqui eu recorto. Assim, eu não me lembro de uma situação onde eu usei esse aqui, tá? Onde eu copio ele. E assim, galera... Lá daquele de nutrição que você mostrou pra gente, não tá esse adicionar? Que você passou de uma lista para outra? Não, aquela foi outra coisa. Ah, tá. Por quê? Porque isso aqui, a gente começa a perder o controle do lead, cara. Ou seja, a gente começa a ter lead recebendo 2 e-mails, 3 e-mails, entendeu? A gente meio que perde o controle. Por isso que eu não gosto. Eu prefiro quase sempre, porque sempre tem as exceções, né? Quase sempre mover. Então, eu realmente mover, te retira desse funil aqui e coloca em outro. Que aí tipo, ele fica numa lista só, né? Exatamente. Ele fica numa lista só. Aí fica mais fácil de eu controlar isso. Beleza, eu vou mover ele para onde? Nos casos aqui, eu vou mover ele para o confirmados da BopT. E eu vou colocar em qual e-mail? No e-mail de parabéns. Beleza. Tá aqui, máquina, lançamento teste, funil, confirmados da BopT, sequência, parabéns. Salvei. Então pronto. Então aqui a gente fez um funil clássico de lançamento. Certo? O cara vem para esse e-mail aqui, cai aqui no confirmação, recebe o e-mail de confirmação. Se ele clicar aqui, ele cai no funil de baixo, que é o funil dos confirmados. Se ele não clicar, ele vai receber um outro e-mail reforçando. Inclusive, eu recomendo colocar um gatilho aqui também, ó, que faz a mesma coisa. O cara clicou, eu movo ele para a máquina de baixo. Ou para o funil de baixo, quer dizer. Certo. E dessa forma, pessoal, eu vou ter um negócio bem bacana. Eu vou ter um jeito bem fácil de saber quanto que está a minha taxa de conversão. Por quê? Porque eu vou ter o número total de leads na máquina, certo? E eu vou ter o número de leads em cada funil. E aqui ele mostra o número, ó, que tem zero... a gente não fala sobre ninguém, né? Então tem 0 leads aqui, 0 leads aqui. Vamos supor que eu captei 10 mil leads. 10 mil leads, eu tenho 6 mil aqui, 4 mil aqui. Então eu sei que a minha taxa de confirmação dupla é de 40%. Só de bater o olho no funil. Ou seja, assim fica super fácil eu saber se o pessoal está abrindo e clicando nos e-mails. Só de olhar para o número aqui no funil. Entendi. Então esse é mais um motivo que eu gosto de separar aqui os funis. Entendeu? Eu poderia ainda... vamos supor, é que eu estou vendo que minha taxa está ruim. Pô, eu converti 10 mil leads e tem 9 mil aqui no single. Putz, tá horrível. 9 mil aqui, só 1.000 aqui. Então o que eu faço? Eu tenho que ver, tenho que começar a olhar para cada e-mail. Se eu mudar aqui a minha visão, ó, tá? A visão que tem duas visões, ó. Vou mudar a visão. Então aqui ele mostra a minha taxa de abertura e clique em cada e-mail. Eu posso ver em cada etapa como meus e-mails estão performando. Então, por exemplo, se eu tivesse a situação de ter 9 mil aqui, 1.000 aqui, provavelmente eu iria abrir aqui esse e-mail e ia ver que a taxa dele ia estar bem ruim. Então eu teria que modificar esse e-mail aqui. Entendi.
Da mesma forma, eu poderia acrescentar mais passos. Vamos supor que com 2 e-mails, eu ainda esteja tendo pouca confirmação dupla. Posso adicionar mais, botar mais passos aqui. Entendeu? Uhum. Posso diminuir o intervalo. Pô, ao invés de mandar um e-mail e mandar o segundo e-mail só 2 dias depois, eu posso mandar o segundo e-mail depois de 2 horas. Então, e-mail imediato, e-mail de 2 horas, um dia depois, uma semana depois. E posso construindo isso. Tá. E dá para importar lead para o Lead Lovers? Dá. Então, tá, mas só pra gente, beleza, Lucas. Tá. Então, vamos lá. E começou o lançamento, eu quero mandar e-mail para todo mundo, certo? Uhum. Certo? Uhum. Então, vamos lá. Um jeito seria eu adicionar aqui o e-mail aqui e o e-mail aqui, certo? Ou seja, todo mundo chegar no fundo de funil e receber esse e-mail. Porém, eu acho ruim isso, tá? Quando eu quero mandar e-mail para todo mundo, e, por exemplo, o e-mail de lançamento, é isso, né, pô? Eu tenho o e-mail de confirmação, ele é um e-mail reativo. É um autoresponder. O cara só recebe isso se ele tomar uma ação, que é cadastrar na página de vendas. Uhum. Já o e-mail de vídeo 1 liberado, CPL 1 liberado, vídeo 2 liberado, não é o e-mail reativo, que o cara tem que tomar uma ação para receber ele. Não. Ele tem que ser mandado para toda a base que se cadastrou para aquilo. Nesse caso aqui, a gente já quer utilizar um broadcast. Tá, só para confirmar, o broadcast manda o e-mail para todo mundo daquela máquina, né? Todo mundo daquela máquina. Tá, beleza. Só apenas daquela máquina lá. Exatamente. Inclusive, eu vou fazer aqui um teste. Ó. Eu vim aqui, ó, leads. Então, a nossa máquina está vazia. Deixa eu carregar aqui. E eu vou adicionar aqui um lead. Eu vou me adicionar. Vou vir aqui, ó, cadastrar lead. Para cadastrar um lead, só preciso do e-mail. Então, no caso, botar aqui o meu e-mail. Botar esse aqui. L1BSB, tarará, nome do lead, Lucas. Beleza. Clicar aqui em inserir uma máquina. Ó. Então, eu vou botar aqui, ó, vou botar o Lucas na lançamento teste, confirmação single opt-in e confirme seu e-mail. Então, eu vou me inserir na máquina. Então, lead salvo com sucesso. Beleza. Agora eu vou aqui passar nas máquinas de novo. Aí eu vou entrar aqui no meu lançamento teste. Ó, um lead. Tá aqui. Cai aqui. Confirme seu e-mail. Então, daqui a 1 minuto, eu tenho que receber esse e-mail aqui. Certo? Certo. Agora é só aguardar. Vai dar 1 minutinho. Então, beleza. Então tá aqui meus gatilhos todos ativados, ó. Deixa eu ver se eu recebi esse e-mail. Acho que não recebi ainda, não passou 1 minuto, não. Tá, vamos lá. Vamos continuar aqui. Quando eu receber o e-mail, eu aviso. Então vamos aqui para broadcast. Então no broadcast, reforçando de novo, você vai mandar e-mail para todo mundo dessa máquina. Todo mundo dessa máquina. Inclusive, então, por exemplo, aqueles e-mails de conteúdo que a gente envia toda semana, certo? Vai acontecer uma live, quero mandar um e-mail avisando a minha base que a live vai começar. Broadcast, tá? Broadcast. Certo? Certo. Tá, então, novo broadcast. Eu vou
criar aqui. Por exemplo, vamos supor que é um broadcast avisando de uma aula ao vivo. Então, olá, nome. Lucas, e se a pessoa não tiver cadastrado o nome, tiver cadastrado só o e-mail dela? O que vai acontecer com isso aqui? Vai ser um espaço vazio, não vai acontecer nada. Ah, vai aparecer só olá, né? É só olá. Então, olá, nome, tudo bem? Tá aqui, alguns minutos. Vamos iniciar nossa live. O tema de hoje é como aumentar as vendas usando copywriting. Clique no link abaixo. Clique no link. Opa. Clique no link abaixo para participar ao vivo. Vai vir um link aqui. Link do YouTube, geralmente, né? Nos vemos em um segundo. Grande abraço, Lucas. E assim, pessoal, posso também que mexer na formatação, tá? Esse aqui é um editor de texto clássico. Quero botar aqui uma fonte Verdana. Eu particularmente gosto muito da Verdana. O link, onde é que eu coloco, Lucas? Então, o link tu coloca bem aqui, ó. Inserir, editar link. Vou abrir aqui um vídeo do YouTube. Ó, tem uma aula ao vivo. Essa aula ao vivo que eu não posso pegar, não. Curso gratuito. Pronto, peguei aqui. Artigos. Então aqui, ó, bota aqui o link e nova janela. Pronto, virou um link. Tá? Simples assim. Aí Verdana. Eu gosto ainda de editar aqui o código-fonte. Eu gosto de botar aqui umas divisinhas, vai ficar melhor. Isso aqui não é essencial, não, tá, pessoal? Isso aqui é só uns preciosismos que eu gosto de fazer. Eu gosto de botar, por exemplo, aqui um Max Widget para ficar melhor formatadinho. Aí vai ficar melhor. Beleza. Bota aqui. Avançar. Assunto do e-mail. Bota aqui aula ao vivo. Vou aumentar as vendas. Vou usar esse aqui, contazinha. Tá, pessoal, o broadcast nunca deixa aqui e-mail ativo, tá? Sempre desative ele. Por quê? Porque senão ele já vai disparar. Você salvou que ele já dispara. E nunca dispara um e-mail antes de fazer um teste. Nunca. Então, e-mail ativo tem que desativar, né? Ele por padrão vem ativo. Eu acho que isso aqui é até um erro já. Porque na distrai já era, né? Exatamente. Então, ó, já é bacana você botar quando que ele vai ser disparado. Então, por exemplo, vamos supor que minha aula é hoje às 19 horas. Eu vou disparar aqui umas 6h50. Dispara com 10 minutos de antecedência. Mesmo eu clicando aqui em agendar, se ele tiver envio ativo desativado, ele não ativa, tá? Tá. Então tá aqui, ó, tudo xizinho. Não tem problema. Confirmar. Beleza. Então tá aqui. Criei, mas não tá ativo. Que a gente tem que sempre testar antes. Pessoal, ó, falando nisso, ó.
Ah, não, perdão, vi aqui uma coisa errada. Então, como é que a gente testa? Bem simples, tá? Então, a gente vem bem aqui embaixo, ó, nessa engrenagemzinha, clica em testar envio, certo? Aí você digita o seu e-mail aqui, o e-mail que você vai usar para testar, qualquer e-mail, tá? Você tem acesso para testar. Aí clica em enviar. Ele fala e-mail de teste enviado com sucesso. É só você acessar aí o seu e-mail. Então tá aqui, ó. Gestação descomplicada, que é o e-mail lá que eu estou utilizando, tá? Aí tem que teste no assunto do e-mail. Aí você valida tudo aqui, tá? Uhum. Aí abre o e-mail, vê se tá tudo certinho, tal. Vou lá, tarará, ver se o link tá funcionando. Pô, tudo certinho, bacana. Isso aqui é padrão, tá, do Lead Lovers. Aqui todo e-mail tem que ter isso aqui, ó. Que é o link de unsubscribe, onde o cara para de receber e-mail. Que você nem mexe nisso aqui. Então só verifica se tá tudo certinho. Assunto, se estiver tudo certinho, aí você vem e ativa o e-mail. Você pergunta, ó, tem certeza que deseja ativar? Sim, eu tenho. Aí pronto, tá ativo. Então, ou seja, do jeito que tá aqui, hoje, no caso aqui hoje, 20 de novembro, às 18h50, ele vai disparar esse e-mail aqui. Abre aqui, cliquei. Então pronto. Quando for esse horário, vai receber. Ah, pessoal, perceba também, ó, que eu já recebi aqui, ó. Agora que eu fui ver. Confirme seu e-mail. Aquele e-mail do nosso funil. Uhum. Tá aqui. No caso, olha só que vacilo. A gente não colocou nenhum link. Então nada acontecerá. Então nem tem como a gente clicar aqui nele. Não tem como. Não adianta. Mas foi só teste, né? Não foi nem Não, sim. Tanto que se a gente voltar aqui, ó. Sequência de e-mails. Então tá aqui, onde é que eu tô? Não tô aqui agora, ó. Passo 2. Certo? Certo. Vocês entenderam por que eu tô no passo 2? Porque você fez a confirmação do passo 1. Então, não é que eu fiz a confirmação. Vamos lá. Entrei no funil, passou 1 minuto, recebi e-mail 1. Inclusive, ó, tivemos um envio e 100% de abertura. Por quê? Porque você não clicou, você abriu, mas você não clicou no link. Então não você cliquei no link. Como eu não cliquei no link, eu continuo no funil. Uhum. Então, agora eu tô aqui, no passo 2. Então, daqui a 2 dias, né? Daqui a 2 dias eu vou receber esse e-mail aqui. Entendi. Então, no caso, vou parar no fundo do funil. E se tivesse link nesse e-mail 1 aqui do single opt-in, você teria vindo para o confirmado do opt-in, né? Se tivesse Perfeito. link, você tivesse clicado, né? Perfeito. Você não teria ido para a sequência 2. Teria ido para baixo ali, né? Exatamente. Se tivesse um linkzinho aqui, se eu tivesse clicado nele, eu estaria aqui agora. Entendi. E provavelmente eu já receberia imediatamente esse e-mail aqui, eu já iria para cá, fundo de funil. Certo. É isso. Aí no caso, quando move, se você tivesse ido aí pro fundo de funil, teria um aqui, né, no fundo de funil e 0 em todos os outros. Seria Exatamente. Certo. Então, aqui realmente é uma esteirinha. Então, cada etapazinha a gente vai... Então, no caso, você só fica numa esteira por vez, né? Você nunca fica em duas esteiras. É possível ficar em 2 esteiras. É possível. Sim, só... Entendi. Se eu utilizasse aquela opção de adicionar lead, ao invés de mover, eu poderia estar em 2 esteiras. 2, 3, 4. Não é aconselhável, né? Quer dizer, tem situações, caso, né? Tem situações que faz sentido.
Mas assim, na maioria dos casos, 95%, cara, mover vai resolver. Certo. Tá, e agora uma última coisa que é importante que a gente entenda aqui também, né? Beleza, Lucas, vamos lá. Entendi o funil, entendi o broadcast. E como é que eu alimento aqui? Como é que as pessoas vão entrar aqui no funil? Um jeito é cadastrando o lead, que é o jeito, né, ruim. É o jeito para teste, né? Sei lá, cadastrar manualmente o cara. Uhum. O segundo jeito, que a gente utiliza mesmo na prática aqui, mais faz, é usar os formulários de captura. Vou ver aqui o formulário de captura. Beleza. Tá em branco, zero formulário, né? Faz todo sentido. Vou clicar aqui em novo formulário. Vou usar aqui um formulário estático. Tô ficando rouco, né, pessoal? Durante a aula. Sem que é isso, não. É destino de todo professor. Destino do professor, né? Que É loucura. o tempo, velho. Fica quente no dia, depois tá frio, dá uma zoada com tudo, velho. Tá, então vamos lá. O formulário eu tenho que dar um nome para ele. E, pessoal, esse nome aqui é só para a gente ver, a gente que está mexendo na ferramenta. A pessoa que vai se cadastrar não vai ver esse nome. Então, pode dar qualquer nome aqui. Então, form, inscrição para a Semana do Sucesso. Entendeu? Então, aqui o nome eu que dou. E dá um nome que facilita de você ver. Certo? Uhum. Aí eu tenho que botar aqui duas coisas. Primeiro, uma página de destino, que é aquela página de obrigado, tá? Então, cara, ele vai se cadastrar em uma página de obrigado. Então, uma página de próximos passos, certo? No caso aqui, eu não tenho nenhuma fácil aqui, nenhuma pronta. Eu vou usar aqui uma página qualquer. Vou pegar essa aqui mesmo. Só pra gente ter. Beleza? Uhum. Agora, eu vou selecionar aqui qual funil que esse formulário alimenta. Ou seja, uma vez que o lead se cadastrar aqui, para qual funil ele vai. É isso. No caso aqui, eu vou selecionar o single opt-in e-mail 1, certo? Uhum. Agora eu seleciono qual que é o título do botão. Vou botar aqui um quero participar. Lucão, Oi. uma dúvida. Como você está criando esse formulário dentro dessa máquina de teste? Só vai aparecer aqui esses funis que estão dentro dessa máquina ou aparece de todos? Não, só da máquina. Só da máquina. É. Ah, entendi. Então, tipo, cada máquina é como se fosse única, assim, tipo, dentro dela. Cada máquina é um organismo. Pensa assim, cada máquina é um organismo. Certo. E só se comunica com as coisas dentro desse organismo. A única coisa que eu posso mandar para fora é na hora de mover um lead. Então eu posso mover um lead para outra máquina. Beleza, entendi. Não, é só para, sei lá, tipo, meio que sem querer você tá numa máquina e manda o cara para outra coisa, entendeu? Para tipo outra máquina, para outro funil que tá em outra máquina. Mas pelo jeito isso No formulário não. Mas lá no não. funil dá. Aham. É possível você, sim, sem querer, você mandar o cara para outra máquina, dá. Uhum. Mas aqui no formulário não dá, não. Beleza. Beleza. Então, seleciona o botão, cor do botão e quais são os campos que precisa preencher, tá? Então, no caso aqui, eu quero botar nome e e-mail. Eu quero botar aqui nome primeiro, tá aqui o primeiro e e-mail depois. Então, pronto, criei o formulário. Agora eu vou salvar. Então, ele está gerando aqui o meu formulário. Tá demorando um pouquinho aqui, né? Normal. Quer dizer, normal não, né? Acho que era pra demorar tanto assim. Às vezes é o site, tá? O servidor. Às vezes não tá bacana. Lucas, para esses e-mails que a gente envia pelas listas, né? Se a gente colocar a imagem, o e-mail detecta como spam? Então, vamos lá.
Isso aí já não é uma coisa do lead lovers. É uma coisa de entregabilidade de e-mail. Isso já vale para qualquer sistema. Sim, tá? E-mails que têm muita imagem são classificados como spam. Então, assim, dá para colocar imagem? Dá. Uma imagenzinha lá no corpo do e-mail não tem problema. Muitas imagens Pequenininha. tem problema. Por exemplo, uma coisa que eu já vi muito comum, tem gente que pega o e-mail quase inteiro e transforma em imagem. Uhum. As promoções, né? Promoção de Black Friday. Cara, aquilo é horrível. Aquilo vai pro spam com força. Vai, né? Com força. Assim, prefira sempre escrever um e-mail de como você enviaria para outra pessoa. Teu Uhum. amigo, entendeu? Teu amigo, teu colega. É um e-mail que nem um ser humano escreve. Nem quando você vai mandar um e-mail lá para alguma pessoa, tu não cria uma imagem, não faz sentido, né? Não. Você no máximo quer, sei lá, você quer mandar uma foto. Aí você bota lá a foto lá no meio do texto e tal, faz Os sentido. anexos, né? Um print, sei lá, né? Faz sentido. Você quer mandar um print de alguma coisa, você manda e tá tudo certo. Mas é só isso, assim. Então mande e-mail de como você sempre está enviando para outra pessoa que você conhece e tal, e você só quer passar informação para ela, e é isso. Beleza. Lucas, o que é esse que gerou aqui, tá? Então, pessoal, gerou aqui um código HTML, tá? Que representa o formulário. Então, esse formulário aqui, o que a gente faz? A gente copia o código dele e a gente vai colocar esse código aqui lá, por exemplo, no ClickPages da vida. Numa ferramenta que cria landing pages. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, vamos lá, a gente vai lá no ClickPages, cria a página de conversão, cria próximos passos, cria a página de obrigado, certo? Uhum. Aí, beleza. E quando o cara se cadastrar na página de conversão, como é que ele vai cair no lead lovers? Por aqui. A gente vai pegar esse código aqui, vai embedar lá na minha página de conversão do ClickPages, por exemplo, e pronto. Uhum. Aí o cara vai se cadastrar lá e vai cair aqui. Entendi. Era isso que eu queria Aí, saber. Lucas, ele vai cair em qual funil? Ele vai cair no funil da onde eu configurei esse formulário aqui. Lembra que na hora que eu configurar o formulário, eu selecionei um funil? Uhum. Pois é, vai cair nesse funil. Então, pronto. Então, é assim que a gente alimenta o funil. Desse jeito. Ó, só pra vocês verem, vou fazer aqui um negócio aqui, ó, bem bacana. Deixa eu abrir aqui vou pegar aqui uma página em HTML. Teste 3. Vou criar aqui um teste 4. Só pra gente ver isso aqui na prática. Eu vou abrir aqui uma paginazinha. Beleza. Então, pessoal, ó, eu estou abrindo aqui uma página HTML seca, tem nada. E eu vou copiar isso aqui para dentro dela, só para vocês verem. Tá. Aqui, um Ctrl+C, Ctrl+V. Certo? Uhum. Salvei. Agora eu vou abrir esse documento aqui no Google Chrome. Tá aqui, ó. Nome, e-mail e o botão verde, quero participar. Então, esse código aqui representa isso. Uhum. Então, eu tenho que pegar isso aqui, certo? E embedar na minha página. Aí pronto, tem uma página de conversão que manda direto pro meu funil do lead lovers. Beleza. Inclusive, eu vou fazer aqui um teste, ó. Vamos aqui, ó. Vou ver se tá funcionando. Tá funcionando, né? Vou botar aqui, 451, só para ele diferenciar, certo? Opa, botei errado, né? Nome e e-mail. Aqui, ó, Lucas. Vou botar aqui 2 primeiro, né? 2, Lucas Teste. Ok, 2 vai ser meu primeiro nome, certo? Clicar aqui em Quero Participar. 2, Lucas. Aí ele tá mandando para aquela página de obrigado, que eu botei aqui, é uma página qualquer, certo? Lucas, por que tá mandando para essa página aqui? Porque eu botei aqui uma página qualquer. O certo era botar uma página de próximos passos, uma página de obrigado. Vou fechar isso aqui, vou fechar isso aqui, e vou preparar minha sequência de e-mails. Então, vai aqui.
Esse novo e-mail aqui caiu aqui no meu, confirme seu e-mail. Então, confirmação 5 obtido. Pronto, é isso. Então, página de captura, né, que foi uma página, na verdade, pô, essa aqui é uma página de captura bem feia, né? Fiz bem nas coxas aqui, né? Aqui, o cara cadastra aqui, cai aqui e daqui para frente é sequência de e-mail. Daqui para frente é funil. Certo? Show. Uhum. Dá para deixar esse formulário mais bonitinho? Dá, com certeza. Então, desse jeito aqui, eu estou usando HTML. Aham. Então, para eu mexer aqui, eu teria que mexer via HTML. Então, por exemplo, ó, como assim, Lucas? Vamos supor Mas tem que eu fazer na mão? do jeito aqui é na mão. Ah, olha, eu Por aprendi a exemplo, fazer isso em 1990 e muitos anos atrás. por exemplo, quero botar aqui um fundo preto. Um fundo verde. Vamos lá. 00. Vou botar aqui 5B00. Salvei. Pô, não funcionou, né? Putz. Você escrever background verde. Não, tá correto. Background, style. Não sei qual foi o meu aqui, não. Deixa eu testar aqui outra coisa. Não, vou deixar esse aqui, vou dar aqui um H1. Essa é uma página de conversão. Desaparece aqui, sabe? Ah, apareceu. Acho que eu escrevi uma coisa errada ali. Lucas, mas quando pega essa página e põe ela lá no ClickPages, ela aparece desse jeito aí? Se colar o HTML do formulário do jeito que tá lá, vai aparecer desse jeito aí. Exatamente. Vai aparecer o formulário exatamente desse jeito aqui. Só que, tipo, não tem uma forma de criar uma página, tipo, bonitinha lá no ClickPages e, sei lá, tipo, integra o link ou algo assim, não? E fica, sei lá, que fica melhor do que assim, simples, desse jeito aí. Não, mas no ClickPages fica bom, pessoal. Fica bom. Ó, essa página aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui um caso real. Aí como é que ficou? ClickPages mais leadlogs. Tá. Aí você colocou aquele script lá dentro da página do Lead Lovers, né? Oh, do Lead Lovers não, do ClickPage. O Tá, script do formulário. Vamos lá, ó, já vou até. É bacana essa dúvida aí mesmo. Então, primeiro, sobre leadlogs, ficou alguma dúvida até agora? Não. Tá tranquilo? Na Tranquilo. teoria parece tranquilo. Na prática é outra história. Quando for ter que fazer mesmo, vai ter que dar uma orientação, mas. Aqui, ó, só para vocês pegarem aqui uma coisa, ó, eu vou mudar aqui a conta, ó. Quero pegar aqui um caso real. Vou pegar aqui da Marina. A gente estava até conversando aqui com o JP da arte do e-mail das aulas ao vivo de dezembro. Aí, como eu falei com o Diego, ele falou que vai por e-mail, então nem precisa de arte, né? Vai só o e-mail mesmo. Só e-mail. Então vamos lá. Por exemplo, aqui nessa conta aqui, já tá organizadinho. Então, ó, se vocês olharem aqui as máquinas, ó, tá tudo com 0 leads. 0 leads, 0 leads. Aqui na de alunos tem 149 leads, 0 leads. Outra de alunos, 26 leads. Aí tem essa daqui, ó, que é a lista geral. Percebe que eu boto até uma imagenzinha que facilita, né? Uhum. Então essa daqui tem 10 mil. Depois, lista de alunos, 0, 0, 0, 0. Então, ou seja, eu tenho, na verdade, duas listas aqui, né? As minhas listas de alunos e a minha lista geral. Então, por exemplo, vai acontecer uma live dela. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em Broadcast, na minha lista geral. E vou disparar um broadcast aqui. Simples assim. Disparar não, vou agendar um broadcast, né? Então, quando for mandar o da aula ao vivo, por exemplo, para as alunas, vai ser broadcast ou vai Broadcast, ser... broadcast.
Inclusive, já tem até uns modelos aqui, ó. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. Pega um desses aqui, por exemplo, abre aqui. Aonde você clicou para aparecer isso? Deixa eu voltar aqui, ó. Envios. Então, eu tô aqui no menu Broadcast, aí tem enviar. O a enviar é aqueles que estão agendados, ou seja, vão ser enviados no futuro. E tem os envios que já foram enviados, ou seja, um histórico. Pode vir aqui em algum dos envios, ó, abrir aqui para ver, tem um exemplo já mesmo. Aí tem aqui o assunto, corpo do e-mail, Ctrl C, Ctrl V, adapta, né? Botar o link, já era. Então, assim, é realmente bem simples. Tá, agora aquilo que vocês tinham perguntado, né? Pô, Lucas, e no ClickPages, né? Vamos lá. E assim, pessoal, falando do ClickPages, porque a gente utiliza muito ele, mas pode ser qualquer sistema que gera página. Eu não lembro agora da senha. Deixa eu pegar aqui essas duas aqui. Esqueci a senha. Será que foi? Foi. Massa. Então, por exemplo, vou abrir aqui, ó. Abrir. Então, eu vou pegar aqui a minha LP Minissérie NF. Vou pegar essa aqui. Certo? Então tá aqui, né? Minha página de conversão. A gente, no caso, acho que tá carregando aqui ainda. Então aqui no caso, pessoal, ó, eu cadastrei aqui um serviço de e-mail, ó, formulário. Se eu abrir aqui esse formulário, o que é isso aqui? É aquele formuláriozinho lá do Aquele formuláriozinho lá. Mas... Eu fui lá, criei o formulário lá no Digilovers, Ctrl C, Ctrl V aqui, certo? Foi o que eu imaginei mesmo. Aí depois, aqui nessa seção aqui, ó, cadê a seção? Essa bem aqui, ó. Tem o CTA, certo? E o CTA eu vim aqui e seleciono o formulário. Aí pronto, aparece aqui. Aí, tipo, o visual fica o que você colocar, mas... O visual eu posso digitar aqui, pô. Então. Entendeu? Fica, dá pra colocar tipo, qualquer um. Aí você embeda aqui, aí o visual você vem aqui e edita. Entendeu? Aí fica bem bacana. Entendi. Aí eu quero participar, era... quero entrar agora. Aí posso mudar a fonte, entendeu? Aí posso deixar bem bonitinho. Essa é a vantagem, por exemplo, de utilizar um software de criar landing page. Caso contrário, eu teria que fazer isso na mão aqui, né? Que dá, tá, pessoal? Muitas vezes eu faço assim na mão, porque eu já tenho conhecimento de HTML, CSS e JavaScript. Dá. Mas dá trabalho. Pô, é muito mais fácil eu vir aqui, clicar 2 vezes, muda aqui, muda a cor. Não, eu quero o botão laranja. Aí bota aqui o laranja, entendeu? Pô, que fácil. Zero código, né? Então facilita. Então ClickPages, Unbounce, entendeu? Faz. E é isso, muito simples. Ou seja, vou repetir, ó, serviço de e-mail. Perdão. Aí você adiciona aqui o serviço de e-mail, Ctrl C, Ctrl V lá do seu formulário. E depois, aqui na seção da landing page, ó, vou botar aqui ó, nas seções. Aí tem aqui a seção da landing page, CTA. Aí você vem aqui, ó, formulário simples, certo? E você seleciona aqui o serviço de e-mail. Aí, pronto. Ele já vai lá e encaixa. Aí pronto, conectou aqui com o seu formulário. Uma vez que conectou com o formulário já está conectado com o funil. Aí pronto, já está já vai virar isso aqui, né?
página que está conectado com o formulário e do formulário já está conectado com o funil. Aí vira essa sequenciazinha. Aí pronto, aí já está tudo configurado. Beleza? Beleza. Pessoal, ficou aí alguma dúvida sobre o lead logs, click pages, como funciona? Até o momento. Então, não. Até o momento tá tudo bem. Show de bola. Pessoal, então é isso. É isso.